genéticas raras. Kayla Hansen sofre da doença mais dolorosa do mundo, chamada Síndrome de Dor Regional Complexa, que faz com que ela tenha uma sensação constante de queimação de dentro pra fora. Willow Pepin nasceu com ciranomélia, uma condição em que as suas pernas nasceram fundidas. Caitlin Thornley tem uma doença rara que faz com que ela espirre 20 vezes por minuto, e ela simplesmente não para de espirrar. Will Perrin tem uma condição que faz com que ele ria ou chore incontrolavelmente. Louis Warren tem uma doença chamada doença do manequim, que faz com que os seus músculos e tendões se transformem em ossos, criando um segundo esqueleto que limita os seus movimentos. Julia Gunal tem uma forma rara de hipermobilidade, que faz ela conseguir contorcer o seu corpo de maneiras extremas, enquanto Francisco Domingo não tem uma articulação na área da mandíbula e consegue esticar a boca por até 18 centímetros. Momentos adultos em desenhos infantis. Em Drama Total, a Heather fica sem blusa em uma cena, e eles simplesmente não censuraram ela. Em Bob Esponja, no episódio Eu Tive um Acidente, o Bob aparece segurando um lenço meio duro e seco e usado. Parecido com Padrinhos Mágicos, em que o time pega um rolo de papel toalha e fala que vai se trancar no quarto. Em Shrek, o Shrek e o Burro fazem uma piada sobre o tamanho do castelo do Rei Baixinho, insinuando que ele tá compensando alguma coisa. Parecido com Frozen, em que o Hans pergunta pra Anna sobre tamanho de pé, e ela responde que tamanho do pé não importa. Em O Laboratório de Dexter, aparece escrito Troféu do Papai na roupa íntima de um vizinho. Coisa estranha, tá? E por fim, numa cena de iCarly, a Sam e a Carly chamam um cara de Rob Knocker. E eu não recomendo que vocês pesquisem o que isso significa. Os trabalhos mais bizarros do mundo. Na China, você pode ser um chorador profissional. Uma pessoa que é literalmente paga pra ir em funerais e chorar, pra aumentar o número de pessoas presentes e deixar a atmosfera mais triste. Já no Japão, existem empregos como namorada de aluguel e empurrador de passageiros, cuja função é literalmente empurrar as pessoas pra dentro do metrô em horário de pico. Além dos abraçadores profissionais que são pagos pra aconchegar homens solitários. Na Noruega e Finlândia, você pode ser um dorminhoco profissional, recebendo um bom dinheiro pra testar colchões, travesseiros e fazer pesquisas de sono. Literalmente só dormindo e contando como foi. Na Dinamarca, você pode ser especialista de puns de vaca. São pessoas que usam um dispositivo especial pra medir a emissão de metano dos arrotos e puns das vacas, pra pesquisar sobre mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, temos os juízes de cheiro, que avaliam o cheiro de perfumes, desodorantes e até coisas mais bizarras como meias usadas. Jeitos burros que pessoas fugiram da prisão. Um homem chamado Alan Knight roubou mais de 50 mil dólares do seu vizinho que tinha demência. E pra evitar ser preso por isso, ele resolveu fingir que estava em coma. O mais bizarro é que isso funcionou e ele conseguiu fingir isso por mais de 2 meses, convencendo não só os policiais, mas também os médicos de que ele realmente estava doente. A polícia então só aceitou a situação. Até o dia que o Alan foi no mercado com a sua esposa e esqueceu que o lugar tinha câmeras. Aí ele foi preso. Uma mulher da China cometeu um crime e ia ficar presa por 9 anos. Só que tinha um detalhe, ela estava grávida. Na China, se você estiver grávida, pode ficar fora da cadeia por 2 anos. E por isso, em 10 anos, a mulher teve 5 filhos, só pra evitar ir pra cadeia. E o plano deu certo, até o dia que ela não conseguiu mais ter filho e finalmente foi presa. Os jeitos mais estranhos que pessoas já morreram. Em 1988, um cachorro caiu de um prédio e caiu na cabeça de uma mulher, o que matou os dois instantaneamente. Enquanto isso, um pedestre que estava passando parou pra ver o que estava acontecendo e foi atropelado por um ônibus. E um senhor que estava vendo a cena ficou em choque com tudo aquilo ali e teve um infarto. Uma mulher indiana foi pisoteada até a morte por um elefante vingativo, que se lembrou que alguns anos atrás ela tinha roubado seu filhote. E o elefante voltou uma segunda vez no funeral da mulher, pisoteando seu cadáver. Também na Índia, um homem que estava urinando no trilho dos trens foi atropelado por uma vaca que tinha acabado de ser atropelada por um trem. E por fim, um homem chamado Jeffrey Bush estava deitado na sua cama, quando do nada um buraco abriu no chão e engoliu ele pra sempre. Com a real velocidade das coisas, um corredor profissional é cerca de 2 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Já o Usain Bolt chega até 45 km por hora, aproximadamente a mesma velocidade de uma bicicleta. O que é bizarro, porque isso é só um pouco mais devagar do que o primeiro avião inventado. Já um guepardo é cerca de 2,5 vezes mais rápido do que o primeiro avião, chegando até 120 km por hora, o que não chega nem perto de carros esportivos modernos e helicópteros. E o helicóptero mais rápido do mundo ainda é bem mais devagar do que o veículo marítimo mais rápido. E claro, mais devagar do que o carro mais rápido do mundo, que chega em 530 km por hora. O trem maglev no Japão pode te levar de Tóquio a Osaka em 1 hora, o que é bem rápido, mas não tão rápido quanto um avião comercial, que continua sendo o método mais rápido de transporte para pessoas. Coisas acontecendo na hora certa. Esse cara tava fazendo acrobacias numa barra de ginástica, quando do nada ela quebrou no exato momento em que ele tava com os pés no chão. Esse cara e o seu porquinho da Índia tiveram a exata mesma reação pra um trovão. Esse cara pegou o gorro da cabeça do seu amigo e jogou pra arquibancada, onde ele caiu perfeitamente na cabeça de um estranho. Já esse cara pareceu invocar um raio usando a mão. E por fim, esses 2 paramédicos estão vestidos do exato mesmo jeito e se movimentando perfeitamente sincronizados. Querem parte 2? Os ladrões mais burros de todos os tempos. Lucas Chernovsky resolveu roubar uma casa
casa. Mas ao invés de só pegar as coisas e ir embora, ele resolveu passar no mercado pra comprar comida, cozinhar, lavar roupa e até lavar as louças. Só que ele não contava que os donos da casa, que estavam de férias, iam chegar mais cedo e encontrariam ele dormindo na cama deles. Ele foi preso. Mas não é pior que o Andrew Reynolds, que simplesmente postou no Facebook que ia roubar uma loja. Ele inclusive postou foto das armas do crime. Só 15 minutos depois do post, a polícia prendeu ele. Parecido com o Chris Wallace, que postou no Snapchat o seu esconderijo depois de roubar um acampamento. O ladrão brasileiro Wellington Silva Oliveira roubou um relógio, só que viu que ele era falso. E por isso voltou indignado pra reclamar com o dono. E foi aí que a polícia prendeu ele. Já o irlandês Gary Ross queria fazer um assalto, mas não tinha uma arma de brinquedo. E por isso resolveu improvisar com um pepino dentro de uma meia preta. Só que ele não contava que a caixa e o segurança iam perceber o quão ridícula sua arma era. E ele também foi preso. Vídeos virais expostos por serem falsos. Desculpa acabar com a sua infância, mas 90% dos vídeos de pegadinha são falsos. E são combinados com a pessoa pra gerar uma reação mais legal. Mas mais decepcionante ainda é descobrir que aqueles vídeos de construção também são fake. E eles usam máquinas gigantes, profissionais e materiais ótimos pra conseguir fazer tudo aquilo. E você provavelmente já viu esse vídeo aqui, porque ele foi uma das maiores pegadinhas de todos os tempos, enganando 110 milhões de pessoas que acharam que essa reação era real. Ah, e sabe o Kobe Bryant? Ele não pulou de um carro de verdade, isso é edição. E essa repórter aqui também não foi salva de ser atingida por uma bola. E a maioria dos vídeos virais de natureza, como esse cara chegando super perto de um tornado, ou o ciclista cruzando com um urso, também são falsos. Os raios-x mais burros. Esse cara sobreviveu a uma faca de 12 centímetros na cabeça porque tentou roubar uma casa. Já esse aqui colocou um anel de noivado no milkshake da namorada, e ela obviamente engoliu. E essa pessoa, dá pra adivinhar o que ela engoliu? Uma escova de dente. Em um jogo de verdade ou desafio? Agora, uma série de objetos presos na parte de baixo. Munição, um celular. Eu tenho duas perguntas, como e por quê? Principalmente como. Essa pessoa que além de ter ido pro hospital, provavelmente tá trancada pra fora de casa. Eu acho que isso aqui não é o que a Pixar quis dizer quando disse ao infinito e além. Uma bengala doce. Feliz Natal. Quanto dessas coisas te mataria? Você precisa de 70 xícaras de café pra tomar cafeína o suficiente pra causar uma parada cardíaca. Mas você já teria morrido por volta da 25ª, porque você precisa de mais ou menos 6 litros de líquido pra inchar o seu cérebro e morrer. Falando em líquidos, 10 minutos submerso em água já é suficiente pra que você morra. E se você subir muito acima do nível do mar, cerca de 8.000 metros, você morreria por falta de oxigênio. 13 doses consecutivas de álcool já é suficiente pra te matar. Informação importante, tá? Já 20 maçãs contêm cianeto suficiente pra matar você, assim como 3 sementes de cereja. Então cuspa, não engula. 40 graus Celsius já podem matar você de desidratação, enquanto menos 21 podem causar morte por hipotermia. E por fim, 185 decibéis cria pressão suficiente pra estourar os seus pulmões, ou dar um choque no seu coração. Qual a idade desses personagens? Minions. Eu sempre vi eles como crianças, mas pelo filme a gente sabe que eles estão aqui desde a era dos dinossauros. Pois bem, eles têm 60 milhões de anos de idade. Seu siriguejo, ele tem uma filha, uma empresa, e eu sempre imaginei ele com uns 40, 50 anos. Mas não, ele tem 76. Próximo, Plankton. Eu sempre imaginei ele sendo bem novo, porque ele é bem pequenininho. Fora que ele não é nada maduro. Mas ele é ainda mais velho que seu siriguejo, com 80 anos. Minnie Mouse. A expectativa de vida de um rato é de 12 a 18 meses. E como ele é casado, eu chutaria uns 15 meses. Mas não, ela tem 91. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Coreia do Sul, se você tiver menos de 16 anos, é proibido jogar videogame entre meia-noite e 6 da manhã. Porque eles não querem que crianças passem a madrugada jogando. Já na Coreia do Norte, você não pode ter um corte de cabelo diferente desses 10 aqui se for homem e esses 18 aqui se for mulher. Já em Ohio, nos Estados Unidos, é proibido embebedar um peixe. Também é proibido que 5 mulheres morem juntas. 4 pode, 6 também. Em uma cidade da Itália, é ilegal morrer. Basicamente porque a cidade não tem cemitério e eles acharam que essa era a solução. No Canadá, é proibido ter rato de estimação, enquanto no Japão é proibido espirrar água em alguém enquanto você tá dirigindo. Todos os países podiam ter essa lei. E por fim, no Brasil, as melancias foram banidas em Rio Claro. Mas a lei já caiu, então relaxa. Como memes famosos estão hoje em dia? O menino do joinha se chama Brent Rumble. E ele virou meme quando fez um comercial da Apple nos anos 90. Esse é ele hoje em dia e ele trabalha no Facebook. Quem não lembra do meme Turn Down for What? Ele ficou famoso em 2013 e tá assim hoje em dia. E ele continua fazendo batalha de rap. André Zarato ficou famoso no mundo inteiro com o seu meme rindo de desespero. Ele fez essas fotos para um banco de imagem e virou meme sem querer. Mas hoje em dia ele tá assim e diz que ama seus fãs. A música viral Never Gonna Give You Up saiu há 37 anos atrás. E o Rick Astley recentemente relançou o videoclipe. E ele tá assim.
O cara do Meme Nice se chama Michael Rosen e é autor de livros infantis. Ele agora tá assim e escreve livros até hoje. E por fim, o meme do namorado distraído. As imagens surgiram de um banco de imagem e apesar da internet ter achado que eles acharam os modelos originais, isso era fake e a identidade deles é um mistério até hoje. Você viu que a chefe tá pegando o estagiário? Ela é casada. Ontem eu fiquei até mais tarde pra entregar os relatórios e vi os dois se beijando na sala dela. Eu fingi que nem vi, mas imagina se alguém descobre. Essa tensão é só o início do que promete o mais novo filme da A24, distribuído pela Diamond Films. Baby Girl traz Nicole Kidman no papel de Romy, uma mulher casada que no auge da sua carreira começa a ter um caso com seu estagiário Samuel, interpretado por Harris Dickinson. E o resultado desse relacionamento é um thriller erótico, cheio de tensão e reviravoltas. A direção é de Halina Rein, aclamada pelo seu trabalho em Morte, Morte, Morte. O elenco ainda conta com Antônio Bandeiras e Sophie Wilde. Baby Girl explora temas como poder, desejo, erotismo e os limites das relações humanas, além de questionar os papéis de gênero e as dinâmicas de poder no trabalho. Não é à toa que o filme foi eleito melhor de 2024 pela Time e rendeu a Nicole Kidman o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza e a indicação na mesma categoria no Golden Globes. Baby Girl estreia dia 9 de janeiro somente nos cinemas, prometendo ser uma experiência imperdível com a assinatura única da A24 que todo mundo ama. Garante seu ingresso porque as salas vão lotar. A gente se vê no cinema. O que realmente acontece depois que você morre? Primeiro, todos os músculos do seu corpo vão relaxar. Relaxar de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Isso significa que os 4 a 12 quilos de cocô que você estava segurando vão escapar. Mas ninguém se importa porque você tá morto. Depois, todo o ar do seu corpo vai escapar. É bem comum, inclusive, que pessoas que trabalham em necrotérios escutem vários gemidos, mesmo sendo a única pessoa viva da sala. E como seu sangue não tá mais circulando, ele vai se acumular em alguns pontos específicos. E é por isso que a maioria das pessoas, quando morrem, ficam meio roxas. E se você for homem, vai ter uma final. Depois de 2 a 6 horas, o seu corpo vai ficar frio e rígido. E sua pele vai encolher, fazendo parecer que o seu cabelo e unhas cresceram. E depois, todos os micro-organismos que estavam vivendo no seu intestino vão começar a se alimentar de você. E por fim, se o seu corpo ficar acima do solo, levaria cerca de 1 mês para se decompor. Mas se for enterrado, vai levar de 8 a 12 anos. Os designs mais geniais. Esse cinema na Suíça tem telas no banheiro pra você não perder o filme enquanto faz xixi. Um cabo USB que funciona se plugado dos 2 lados. Todos deveriam ser assim. Essa carne no Japão que tem um adesivo que escurece quando ela tá vencida. Essa caixa mostra se derrubaram a sua encomenda ou não. Essa máquina de pegar devolve o seu dinheiro se você não ganhar nada. Essa loja que tem produtos de higiene feminina de graça. Lencinhos que vão mudando de cor conforme eles estão acabando. Um pneu que literalmente te avisa quando você precisa trocar. Um canudo reutilizável que abre para você poder limpar. E por fim, esse banheiro que mostra quando as cabines estão livres ou ocupadas. Promoções que deram muito errado. Em 2015, a Domino's lançou uma promoção que ia dar 100 anos de pizza grátis para quem tatuasse o seu logo. Eles acharam que pouca gente ia participar da ação, mas no fim, quase 400 pessoas tatuaram o seu logo no corpo. E eles cumpriram a promessa, tomando um prejuízo enorme. Em 2006, o McDonald's e a Coca-Cola sortearam 100 mil MP3 entre os seus clientes. Só que o que eles não sabiam é que todos eles estavam contaminados com um vírus que roubou as senhas e informações pessoais das pessoas. Em 2014, a Apple e a banda U2 fizeram um acordo para que o novo álbum da banda fosse baixado de graça em todos os iPhones. Só que as pessoas odiaram as músicas e também não gostaram de um álbum aleatório sendo baixado nos seus celulares sem nenhum consentimento. E eles perderam quase 50 milhões de dólares. Há 3 anos, a Huawei lançou uma promoção no México. Se a seleção ganhasse a Copa de Ouro de 2019, eles devolveriam o dinheiro de alguns produtos para os clientes. Eles fizeram isso porque acharam que o país não tinha nenhuma chance de ganhar. Mas eles ganharam. E a empresa precisou reembolsar quase 1,5 milhão de dólares para os clientes. Life hacks que vão mudar a sua vida financeira. Já reparou que tudo parece dar errado quando você tá sem grana? O computador quebra, o cachorro fica doente, vaza o encanamento. Se tem algo que você quer comprar, mas não tem muita certeza, espera 30 dias. Você vai se surpreender com o tanto de coisa que acaba na sua casa por impulso. Mas se você já parcelou a compra, a verdade é que tem um jeito de pagar menos. Por incrível que pareça, com o Itaú isso é possível. Usando o recurso de antecipar parcelas, você não só libera o seu limite, como também ganha desconto por uma compra que você já fez. O app é simples de usar, facilita no dia a dia e ainda te ajuda a economizar. Afinal, quem não ama um desconto? O quão raro é o seu corpo? Só 50% das pessoas conseguem colocar o punho inteiro dentro da boca. E menos pessoas ainda conseguem tirar. Mas enfim, só 0,1% das pessoas conseguem encostar a palma da mão no ombro. E se você conseguir, é extremamente raro. Só 33% das pessoas sabem como assoviar. 40% das pessoas do mundo não sentem nenhum tipo de cosquinha. E só 7% conseguem fazer cosquinha nelas mesmas. Cerca de 65% das pessoas conseguem enrolar a língua. Mas só 14% conseguem fazer língua de trevo. E por fim, 10% das
pessoas têm o dedo de Morton, que é quando seu polegar do pé é menor do que o dedo do lado dele. Humanos com superpoderes reais. Emma Chen da China tem uma super habilidade de cura, que permite que ela se recupere de machucados graves 100 vezes mais rápido do que um humano normal. Verônica Sedar tem a visão 20 vezes melhor do que de qualquer outra pessoa, conseguindo ver detalhes a até 1 quilômetro de distância. Mike Jung tem resistência elétrica e consegue aguentar vários choques de alta voltagem pelo corpo. Já o John Cheng da Indonésia consegue conduzir eletricidade pelo corpo e até acende lâmpadas usando as mãos. Natasha Demina é uma mulher russa com visão raio-x, que diz que consegue ver dentro do corpo humano. Joy Milan tem a habilidade de cheirar a doença de Parkinson e já detectou ela em várias pessoas, incluindo seu marido. Por fim, Miros Molo diz ser um homem magnético, que consegue grudar objetos de metal no seu próprio corpo. E tudo isso é de acordo com as próprias pessoas, né, gente? Vai saber se é verdade. Produtos que foram inventados por motivos diferentes do que a gente usa hoje. O uso original da Coca-Cola era curar o vício em morfina, e por isso, nos seus primeiros 20 anos, ela tinha extrato de folha de coca. O Listerine, antigamente, era vendido para limpar chão cirúrgico, até que um dia alguém descobriu que ele também combatia o mau hálito. A massinha Play-Doh, no começo, não foi feita como brinquedo, e sim como limpador de paredes. O Frisbee foi inventado como recipiente para tortas, até o dia que alguém resolveu jogar ele pro alto e achou divertido. O Viagra, originalmente, foi feito para baixar a pressão arterial, mas durante os testes do remédio, eles perceberam um efeito colateral. Por fim, as motosserras foram criadas para cortar ossos durante cirurgias, o que me deixa extremamente feliz de ter nascido hoje em dia e não há 200 anos atrás. Desenhos que são diferentes em outros países. No Reino Unido, os nunchakus do Michelangelo viraram uma corda, porque eles querem evitar a violência, assim como mostra a história do país. O filme Viva, a Vida é uma Festa tem outro nome nos países que não falam português. Lá, o nome do filme é Coco, mas aqui eles mudaram o nome do filme porque a palavra é bem parecida com cocô. O filme Moana, na Itália, também tem outro nome. Lá, o filme chama Vaiana, porque Moana é o nome de uma atriz adulta famosa. A Rochelle, do filme Aviões, muda de aparência de acordo com cada país em que o filme passa. Por último, Mint Zack, de Detona Ralph, no Japão, mudou pra Mint Sakura, e também mudou de aparência para se adequar mais ao público japonês. Finais secretos de jogos que ninguém nunca viu. O jogo Tetris tem 2 finais possíveis. O primeiro mostra personagens clássicos de videogame dançando e te parabenizando. E o outro mostra um castelo russo voando com uma música. Para chegar no final de Subway Surfers, você precisa percorrer 50.000 ciclos. E nessa hora o jogo fica branco e você começa a flutuar. Já o final de Candy Crush é meio broxante. Depois de ganhar mais de 10.000 níveis, você é parabenizado por uma menina palito. E por fim, Temple Run não tem um final conhecido. A maior distância que alguém já conseguiu foi 4 milhões de metros por uma pessoa chamada Senhor Zu antes dele morrer no jogo. 2025 vai ser insano. 2025 tá chegando e as pessoas perceberam que os primeiros dias do ano vão ser literalmente WTF. Muita gente acha que isso não é um bom sinal porque a última vez que isso aconteceu foi em 2020. E eu acho que todo mundo lembra como 2020 foi. Além disso, se você tá vendo esse vídeo agora, provavelmente vai se sentir muito velho, porque em 2025 começa uma nova geração, a geração beta. E todo mundo que nascer entre 2025 e 2039 vai fazer parte dessa geração. E por fim, 2025 vai ter grandes lançamentos no cinema, como live action de Como Treinar o Seu Dragão, um filme novo da franquia Jurassic, um filme novo do Capitão América, além de Zootopia 2. Pra qual desses você tá mais ansioso? Comerciais que foram banidos. O comercial de uma ONG de proteção aos animais que sugeria que os veganos eram os melhores amantes foi banido porque mostrava mulheres se relacionando com vegetais. E é um comercial chinês de detergente precisou ser banido, porque mostrava um homem negro entrando numa máquina de lavar e tendo sua pele clareada, o que foi bem mal recebido por motivos óbvios. O comercial da Ashley Madison, um site feito para pessoas casadas terem casos, passou no Super Bowl de 2011. Ele mostrava colegas de trabalho tendo casos com o slogan "A vida é curta, tenha um caso", mas foi retirado do ar. Bem parecido com o comercial da Hyundai, em que esposas e maridos escondiam os seus casos no banco do carro. E falando em carros, em 2022, um comercial da Land Rover mostrava seus carros caindo de um penhasco. E precisou ser retirado do ar porque as pessoas começaram a realmente achar que o carro sobreviveria a isso. Por fim, um comercial da Dodge, em que os homens falavam do tamanho das suas caminhonetes, também foi banido por causa da piada de duplo sentido. 7 inches longer. Handles great. I love the way it looks. You get some respect with that. My girlfriend loves it. Sabe quando você tá quase dormindo e sente como se você estivesse caindo? Isso chama hipnagogia mioclônica e acontece quando você tá prestes a dormir. E isso acontece porque seu cérebro interpreta errado os seus músculos relaxando. Ao invés de achar que você vai dormir, ele acha que você vai cair. E como resposta, ele envia uma onda rápida de energia pros seus músculos pra tentar te segurar, o que faz seu corpo ter um espasmo e você acordar assustado. Como pessoas com condições médicas veem o mundo? Primeiro, astigmatismo. Ele acontece quando a parte da frente do olho tem um formato
formato irregular, fazendo a luz não focar direito. E por isso a visão fica embaçada e torta. E os feixes de luz ficam alongados. Já o daltonismo é genético e acontece quando os olhos têm dificuldade de diferenciar algumas cores. Normalmente o verde e o vermelho. Mas em alguns casos raros tem o daltonismo total, que é quando a pessoa enxerga em preto e branco. Dislexia. Dentre outras coisas, ela é uma dificuldade de entender palavras escritas, mesmo sem problemas de visão ou inteligência. E isso faz com que ler um texto seja uma tarefa muito difícil. E por fim, é assim que pessoas com menos de 1,60 veem o mundo. Eu posso confirmar. Nomes que são banidos em outros países. Nos Estados Unidos, o nome do seu filho não pode incluir nem números nem símbolos, nem usar palavras ofensivas como Hitler. Na França, o nome Príncipe William é proibido. A criança provavelmente vai sofrer bullying. Já na Dinamarca, o nome macaco é proibido, porque eles acham que ninguém além de um macaco deveria ter esse nome e também geraria bastante bullying. Na Alemanha, o nome pedra é proibido, porque, segundo o governo, uma criança não pode se identificar como uma pedra. É sério, isso é o que tá escrito na lei. Na Malásia, o nome maçã e violeta são proibidos, porque os nomes relacionados à natureza não são bem vistos. No Japão, o nome Mizuko é proibido, porque combina a palavra água e bebê e remete a um bebê que já nasce morto. E por último, no país de Gales, uma mulher tentou chamar o seu filho de cianeto. Sim, o veneno. Mas o tribunal negou porque achou que o bebê ia sofrer bullying se tivesse esse nome. Ainda bem que alguém tem bom senso. Pra qual lado essa garota tá balançando? Ela tá virada pra escola ou pra câmera? A resposta é difícil, porque essa é a ilusão de ótica mais polêmica de todas. Dependendo do que o seu cérebro quer ver, você consegue enxergar as duas possibilidades. E essa discussão já dura algum tempo, mas mesmo assim ninguém consegue chegar numa conclusão. Algumas pessoas até tentaram achar esse lugar no Google Maps, ou até entrar em contato com quem postou o vídeo original, mas ninguém consegue descobrir. Depois de ver o vídeo algumas vezes, eu acho que ela tá virada pra escola. Mas eu já consegui ver as duas coisas. O que você vê? Qual é a palavra mais longa do português? A média do tamanho das palavras da língua portuguesa é de 5 letras, mas algumas são mais curtas e outras mais longas. Por exemplo, anticonstitucionalissimamente tem 28 letras, e é a palavra mais longa não técnica e não inventada. Outra palavra longa é hipopotomonstrossequipolito, com 35 letras. Uma das palavras mais longas que foi inventada por um livro. Já a palavra mais longa de qualquer dicionário é pneumoultramicroscópico-psicolo, com 46 letras, que é uma doença pulmonar que acontece por causa das cinzas de um vulcão. Mas ainda mais longa do que isso, existe a palavra mais longa em geral, que leva mais ou menos 2 horas para ser pronunciada. Ela é o nome químico da titina, a maior proteína conhecida, com 190 mil letras. E por isso todo mundo só chama ela de titina mesmo. Qual foi o pior ano para se viver? 1348 foi o auge da peste negra, quando ela tirou a vida de mais de 25 milhões de pessoas só na Europa. Já em 1541, a peste de Justiniano acabou com o Mediterrâneo, com Constantinopla perdendo 60% da sua população. 1520 também foi um ano bem ruim, porque foi quando os europeus trouxeram a varíola para as Américas, matando cerca de 10 milhões de indígenas. 1918 também não foi legal, porque foi o ano do fim da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola, que juntas mataram cerca de 40 milhões de pessoas. Muita gente diz que 536 foi o pior de todos, porque teve um inverno vulcânico que deixou tudo escuro e extremamente gelado, o que prejudicou a agricultura e fez muita gente passar fome. Mas, de acordo com os registros, o pior ano de todos foi 73.000 a.C., quando aconteceu a erupção supervulcânica do Toba, que dizem que reduziu a população mundial a só 3.000 pessoas. Animais que os cientistas estão tentando trazer de volta. Primeiro, tigre dente de sabre. Ele foi extinto há 11.000 anos, mas tem projetos de trazer ele de volta, mas que ainda não aconteceram, principalmente por motivos éticos. Porque imagina um bicho desse andando na Terra hoje. Titanoboa. Ela foi a maior cobra que já existiu. E alguns cientistas acham que com o aumento da temperatura da Terra, ela poderia ser trazida de volta sem muito problema. Já no oceano, temos o famoso Megalodon. Eles foram extintos há 3 milhões de anos atrás. E existem alguns pequenos projetos de trazer ele de volta, mas que não foram completos. Mamute lanoso. A empresa Colossal Biosciences tem um projeto ativo de trazer esse animal de volta, depois que ele foi extinto há 4.000 anos atrás. E eles estão fazendo isso basicamente reprogramando as células dos elefantes que já existem hoje. E por fim, temos o dodô. Eles foram extintos por causa da colonização. E hoje, os cientistas estão usando um dodô preservado para tentar trazer ele de volta à vida. É meu sonho ver um dodô vivo hoje. Essa aqui é uma competição de dormir. E você não vai acreditar em quanto o vencedor ganha. Essa competição acontece todos os anos na Espanha. E os competidores têm que dormir o mais rápido possível. E aí eles são julgados justamente na sua habilidade de dormir em menos de 20 minutos. E eles também são julgados com base em outras coisas, como a posição que eles dormem e o quanto eles roncam. A única desvantagem é que essa competição acontece num shopping, então um monte de gente te vê enquanto você tenta dormir. Mas se você conseguir ser o ganhador, vai receber um prêmio de 9.000 reais. Celebridades que são banidas de lugares. Ariana
Ariana Grande foi banida de uma loja de donuts na Califórnia, porque lambeu todos os donuts que estavam expostos na loja, e isso fez o estabelecimento perder nota de higiene na avaliação. A Madonna foi banida de uma rede de cinemas dos Estados Unidos, porque usou o celular durante uma exibição de 12 anos de escravidão. Já Will Smith foi banido de participar do Oscar por 10 anos por motivos óbvios, enquanto Kanye West foi proibido de participar dos Grammys por causa do seu comportamento nas redes sociais. A Paris Hilton foi banida de uma rede de resorts porque estava portando coisas ilegais, enquanto a Lindsay Lohan foi proibida de pisar numa rede de hotéis porque tá devendo $47 mil pra eles. E por fim, a Gretchen é banida dos Estados Unidos, porque morou lá por um tempo e foi acusada de trabalhar ilegalmente. Coisas boas que pessoas ricas gastaram seu dinheiro. Um bilionário chinês comprou um iPhone cravejado de diamantes, incluindo o botão, por $15 milhões. O príncipe de Liechtenstein gastou $36 milhões em uma cabana, enquanto o empresário de Abu Dhabi gastou $4,3 milhões em uma placa de carro, porque lá, quanto menos números a sua placa de carro tem, mais dinheiro você tem. Um bilionário russo gastou $2 milhões em uma coleira de cachorro, que tinha 1.600 diamantes e couro de crocodilo, enquanto o outro gastou $2 milhões com um sutiã cravejado de diamantes para sua esposa. Mas ainda é melhor que esse empresário indiano, que gastou $250 mil em uma camiseta de 3 quilos, que era feita de ouro maciço, mas que não supera outro empresário indiano que gastou $3 milhões em um caixão, que era feito de platina. O Jeff Bezos gastou $42 milhões para colocar um relógio dentro de uma montanha, projetado para funcionar 100 mil anos. E por fim, vários bilionários gastam milhões de dólares para ir em expedições até o Titanic, o que nem sempre vale muito a pena. Pessoas mais azaradas da história. James Howell, sem querer, jogou fora um pendrive que tinha 8.000 bitcoins, quase 5 bilhões de reais. Ele até pediu pra prefeitura fazer um projeto de escavação pra tentar achar o negócio, mas recusaram. Melanie Martinez, uma motorista de ônibus dos Estados Unidos, perdeu 5 casas pra diferentes furacões, incluindo a casa mais recente que ela tinha acabado de ganhar reforma por um programa de TV. Violet Jessop estava a bordo tanto do Titanic quanto do HMHS Britannic quando os dois afundaram. Roy Sullivan foi atingido por raios 7 vezes e foi a única pessoa da história a ser atingida por um meteorito, mas ele sobreviveu e tem uma cicatriz bem legal. Frank Kaki quase morreu 7 vezes, foi jogado pra fora da porta de um avião, foi atropelado por um ônibus e sobreviveu a vários carros que pegaram fogo, e no final ganhou na loteria. Parentes vivos de figuras históricas. O Hitler tem 5 membros sobreviventes da sua família, e todos eles fizeram um pacto de não ter filhos pra não continuar com a família. Diferente do Mussolini, que tem uma neta chamada Alessandra, que é membro do Parlamento Europeu e já posou pra Playboy. O Conde Drácula existiu na vida real, e por incrível que pareça, um dos seus descendentes é o Robert Pattinson. É um parentesco distante, mas explica muita coisa. A neta do Joseph Stalin, ironicamente, mora nos Estados Unidos e tem uma vida completamente normal. O tataraneto do Albert Einstein, chamado Thomas, se tornou cientista e médico. Já o 18º tataraneto do Cristóvão Colombo se chama Cristóbal Colomb e trabalha com navegação. A história se repete mesmo, né? Pessoas que ninguém entende como estão vivas. Prahlad-Jani literalmente só come ar. Esse homem vive em uma caverna remota na Índia e só sai uma vez por ano para visitar sua família. E de acordo com ele, ele não come ou bebe nada há mais de 70 anos. E o Prahlad disse que os únicos nutrientes que ele recebe são por um néctar que ele coloca no cabelo. Vários cientistas, obviamente, ficaram muito curiosos para descobrir se ele tá falando a verdade ou não, mas ele acabou falecendo em 2020 aos 91 anos de idade. Então, supostamente, ele viveu 91 anos sem comer nada. E ainda mais bizarro que isso é o Ty Ngok, que tá acordado há 46 anos. Ele falou que já tentou várias técnicas e tomou vários remédios pra tentar dormir, mas que nunca consegue. Porque alguns anos atrás ele simplesmente deitou pra dormir e não conseguiu. E tá acordado desde então. O Ty trabalha muito pesado, mas diz que no final dos dias ele simplesmente não sente cansaço. Dizem que você só consegue sobreviver 11 dias sem dormir, mas ele conseguiu 46. Difícil saber se tudo isso é verdade, mas se for, é bem bizarro. And with that, the 2024 season comes to an end. Good night. তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্য থাকবো জানি জানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ বাদ আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া পাই ভাই
বড় ভাই আপনি যদি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপপ্রিজিং করতো, এই জন্য ওই কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার, আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর। আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবা না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেল সিস্টেম ব্যবস্থা। আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে না। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া, তোমার অনেক ভালো হইবে। আমার মা হাসপাতালে ভর্তি, ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে ওর জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আরে জুলি, এইটারে কয় ভালোবাসা। দাঁড়িয়া, তোমার হাতের রান্না। তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো। আরে জুলি, তুমি আবার কি রাইখা কি নেমে ফেলতে পারো, তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দিব। সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে, আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে। কি করবো বলো, আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না, প্রেমিক রিক্সা চালক। আমার তাহলে ক কি লিখছস, কয় লাইন লিখছস ক। সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো? আরে না, আরে শোন না একবার কি। ভাই আমাকে আপনার সাথে লেগে যান। কাম তোরা, বুঝছি তো আমি, আজকে আমার বিজয়ের দিন। এখানে 100 কবিতা আছে, সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে, তাই না? দেখেন আমি কলেজে যাব, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, এসব নাটক দেখা। আর কি ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা। এই এগুলা কি? এই কাটার ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন? এই বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? ওই যে বলছে আছে বলছে
আসতে বলুন না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা বিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। কাকা দুধটা, কাকা কি দুধটা রাইখে গেলাম গো। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে মানে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। উফ, যে গরম জানিস না। আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো, কমু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, ক বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো গা। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও। মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি?